Cá estamos de novo, os velhos são os trapos, para a sua já bem conhecida conversa-entrevista mensal. Esta é a 10ª da nossa sequência e estamos, como vem sendo o hábito, no agradabilíssimo espaço Espelho d'Água, beneficiando do seu envolvimento cultural e desta vez com o atributo importante de, encontrando-se à beira-rio, proporcionarmos uma proximidade quase marítima à nossa convidada de hoje, a segunda Tenente Armada Maria do Céu Nascimento. Na minha época de militar no ativo, não havia mulheres nas Forças Armadas. Embora fosse uma questão quase tabu, nos anos 50, 60 do século passado, já havia estudos e pareceres que, à semelhança do que se passava noutros países, a admissão de mulheres nas Forças Armadas é algo que, inevitavelmente, iria suceder. A sociedade civil nunca interiorizou com espontaneidade uma identificação plena com as Forças Armadas e, claro, muito menos com a ideia de mulheres militares. A maior parte das famílias portuguesas guardou de forma inelutável as feridas pelos seus familiares perdidos ou feridos na inútil guerra colonial que Portugal travou durante mais de uma década nas antigas colónias africanas. Essa marca pungente tornou-se um obstáculo poderoso à posterior identificação e consensualização da sociedade civil com o papel fundamental das Forças Armadas numa democracia moderna. Só depois de 1974 e com a desejada normalização da vida democrática do país, se começou a perceber o importante e insubstituível papel das Forças Armadas na vida interna e externa do país. Com a evolução e o progresso da vida, as mulheres acabaram naturalmente por ter lugar pleno nos ramos militares. A primeira experiência de mulheres colaborando com as forças militares teve lugar em 1961, quando um grupo de enfermeiras paraquedistas da Força Aérea foi destacada para a guerra em África, sobretudo para funções de apoio aos soldados e auxílio aos feridos. Só em 1990, a Academia da Força Aérea começou a admitir mulheres nas áreas da engenharia e administração. Em 1992, o Exército teve a sua primeira admissão de cadetes femininos e, nesse mesmo ano, a Marinha abriu um recrutamento de 80 mulheres. Só em 1994 teve lugar o primeiro curso de cadetes de femininos na Escola Naval. Por razões de vida, nunca eu tinha tido a oportunidade de contactar ou conhecer uma mulher militar. E, embora encarando esse processo com grande normalidade, gostava de perceber melhor as motivações da opção de uma rapariga ao escolher a vida militar. Nada, afinal, como previa, se comprova que seja diferente dos rapazes. E hoje estamos na presença de uma dessas militares da Armada, das que foram admitidas pela primeira vez na Marinha em 1992. A segunda Tenente Maria do Céu Nascimento, que me foi apresentada pelo comum conhecido Comandante Vítor Birne, que por acaso nos está a ouvir, a quem deixo um abraço de agradecimento. Desde a conclusão da escola secundária em Lisboa, sempre com um forte envolvimento familiar, com uma muito importante atividade desportiva, natação, vôlei e basquetebol, concorreu e foi admitida na primeira incorporação de mulheres na Marinha, em 1992. A partir daí, a sua vida foi realmente uma corrida acelerada com obstáculos facilmente ultrapassados devido à sua tenacidade e vontade indómita de progredir e valorizar-se. Passou por tudo o que são escolas, bacharelatos, licenciaturas em enfermagem e, depois de muitas missões cumpridas em terra e no mar, está hoje colocada como docente dos cursos de saúde militar na Escola do Serviço de Saúde Militar, unidade prestes a ser integrada no Estado-Maior-General das Forças Armadas. Esta resumidíssima caminhada merece ser ouvida e descrita nas muitas etapas que a constituíram. Ninguém melhor para o fazer do que a própria entrevistada. Vamos, portanto, conversar com a segunda Tenente Armada Maria do Céu Nascimento. Muito obrigado por terem ouvido esta introdução e eu, claro, como é costume, tenho aqui umas perguntinhas de algebeira para fazer à nossa convidada. Muito bem. Está tudo bem, não está? Tudo bem. Tenho muito gosto em que tivesse aceito este meu convite, porque no fundo é a minha camarada, não é? Eles são os trapos. Hoje é tudo meu. Ora bem, então vou-lhe fazer uma primeira pergunta e não é pergunta, é uma questão para depois falarmos. Nasceu em Lisboa, em São Jorge de Arroios.
Os pais são nortenhos. A mãe é de Terras do Boro, que nunca mais se esquece, não é? Por causa do vinho. O pai é de Tondela, tem 2 irmãos, é a irmã do meio. Sim, do meio. Teve uma adolescência tranquila e convencional. Fala-nos desse período até aos 18 anos. O que é que eu posso aqui falar desse período? Os meus pais eram pessoas muito convencionais, portanto vieram, tanto a minha mãe, como disse, Terras de Boro, como o meu pai de Viseu, muito novos, pertencendo eles a famílias numerosas, portanto vieram trabalhar para Lisboa, muito novos, principalmente com papéis muito definidos, portanto a minha mãe dona de casa e o meu pai é que trabalhava fora, portanto para sustentar a família, portanto habituei-me desde cedo a ver que o papel da mulher seria mais em casa e o papel paterno mais do sustento da casa. Foi uma infância tranquila. Tenho algumas memórias, não vou dizer assim muitas, mas lembro-me, por exemplo, das férias que passávamos também muitas vezes em setembro, que íamos ao Minho, a Terras de Boro, onde eram os meus avós maternos, e aí também tinha muito vincado o papel tanto feminino como masculino, porque lembro-me perfeitamente nas colheitas, da vindima, nas Terras do Boro, onde ainda vai. Onde ainda vou e que me sinto lá muito bem. Lembro perfeitamente ao domingo irmos à missa e ainda as mulheres entrarem pela porta dos fundos e os homens entravam pela porta da frente, e na missa ficavam os homens à frente e as mulheres atrás. Portanto, havia ali, da parte dos meus pais, a educação, não vou dizer que em termos, por exemplo, com os meus irmãos fosse igual. Portanto, eu era a rapariga e, portanto, tinha outras funções em casa que não era a dos rapazes. No entanto, da parte da minha mãe, são 6 irmãs. As minhas tias foram todas... Eu tive sempre muita ligação com as minhas tias, porque depois a casa dos meus pais recebia sempre os meus tios, os que vinham para Lisboa trabalhar, portanto foi sempre uma casa muito movimentada. As minhas tias também sempre muito com o papel em casa. De donas de casa. De donas de casa. Já da parte do meu pai, são 3 irmãos e 3 irmãs. O primeiro contacto foi o irmão mais novo do meu pai, que concorreu à Marinha em 1971, portanto o primeiro contacto que senti assim com a Marinha foi através desse. Aparece o perfume da Marinha aí. Aparece o perfume, meu padrinho de batismo, portanto que me levava também algumas vezes a passar férias com ele a Viseu. As minhas tias da parte do meu pai sempre muito mais liberais, portanto lembro-me, uma das minhas tias emigrou para a Alemanha, outra também. Portanto, eu tive aqui, a minha infância foi sempre com... Foi uma infância e uma adolescência convencional, familiar, e a certa altura há uma apetência sua pelo desporto. Pelo desporto, mais ou menos por volta dos 14 anos, portanto, não era fomentado pelos meus pais que eu praticasse desporto ou que... Portanto, estava tudo vocacionado para que eu me ficasse com os dotes de dona de casa, mas, entretanto, havia uma amiga que me desafiou e comecei a nadar na Penha de França, aos 14 anos. Portanto, aos 15 anos, eu nadava todos os estilos, não é? Mas esse não era um objetivo dos meus pais. E então, o que é que eu arranjei ali uma forma foi, ia mais cedo, colaborava ali na formação dos mais pequeninos e assim conseguia depois fazer os meus treinos e nadava e portanto comecei a participar em poucas provas através do Clube Abicense, mas aquilo dava-me um grande ânimo, portanto todos os dias eu nadava à volta de 3.000 metros e aquilo dava-me o basquete e o voleibol a nível escolar, mas depois tinha um grupo de amigos mais restritos e que nós ao fim de semana gostávamos sempre dos jogos e acho que isso me fez libertar um bocadinho, porque eram... O desporto ajuda muito. Ajudou-me ali a libertar-me um pouco, a sentir-me um bocado autónoma e então acho que a natação ajudou muito. Bom, isso eu não quero estar a
enfim, a recuperar toda a sua infância e adolescência, que é muito longa, como todos nós. Mas o que acontece aqui é a segunda pergunta que para mim é importante. Mas aos 18 anos vai para a Marinha. Pois, porquê? Isso é que foi um drama depois. Porquê? Diga lá. Com os pais que tinha, isso também foi um drama. Mas pronto, aos 18 anos estava no 12º ano, na altura tinha a disciplina de matemática por terminar e tinha uma das amigas que já tinha terminado o 12º ano, muito minha amiga, que é a minha amiga Paula Paredes, que entretanto agora já enverdou por outro caminho, a engenheira agrónoma, e ela lembrámos-nos, vimos um slogan que era um futuro para vencer, Forças Armadas, um futuro para vencer. E ela, combinámos um dia, vamos ver o que é necessário para concorrer às Forças Armadas. Eu dizia, eu gosto da Marinha, se calhar, porque já tinha ali umas luzinhas do meu padrinho. E ela disse, eu é para a Força Aérea. E então lá fomos, eu lembro-me que foi em Alcântara, que recolhi os papéis, e ela foi à Força Aérea e concorremos as duas. Entretanto, ela acabou por não ir para a Força Aérea, entrou para o Instituto Superior de Agronomia para Engenharia Agrónoma, e eu fiz os testes todos e recebo uma carta ainda azul a dizer Marinha em casa, a dizer que tinha sido admitida à Marinha. Pronto, a minha mãe sabia mais ou menos, mas eu ainda não tinha contado ao meu pai. Isso foi um serão, esse foi o serão da sua vida. E depois disse, pronto, tinha que contar, não é? E a sentar a praça a 21 de dezembro, eu fiquei muito feliz, porque pensei, porque me diziam que podia depois continuar a estudar e ter um ordenado. E então recebi a carta e disse ao meu pai, e disse, olha, eu entrei para a Marinha. O meu pai ficou muito zangado e disse, para a Marinha? Mas o que é que tu vais fazer no meio desses homens todos? Porque não havia mulheres e portanto esses não eram os papéis que estavam definidos destinados, para mim, não estavam destinados. A minha mãe, pronto, lá me foi apoiando e ele ficou não ficou contente, pronto, digamos. Portanto, era um papel desconhecido, uma mulher na Marinha, os marinheiros... Com a má fama que têm, não é? Que tinham. Mas é só fama. É só fama. É só fama. Mas, de facto, foi difícil dar a notícia e senti que, a partir desse momento, em termos do apoio paterno, eu nunca tive muito apoio, mas seguia a minha decisão. Foi mais a mãe a apoiar do que o pai? Apoiou, assim, pronto. Discretamente. Até hoje não sei se ficou contente, se não, ela agora acho que se demonstra. Agora já está, com certeza. Já está. E o pai também. O pai também. Mas o meu pai não foi por motivos laborais ou por outros motivos. Não, eu acho que até hoje, eu não sei se isto é... Eu acho que o meu pai nunca me viu fardada. Não? Nunca vi. É fantástico isso, é fantástico. Com os anos que já lá vão, nunca viu fardada. Só em fotografia. Só em fotografia? Nunca assistiu a nada. Não vai nisso. Eu acho, ele ficou marcado, não, sem dúvida, ficou marcado naquela altura. Acho que era aquele papel que ele tinha, que ele não sempre esperava. muito fora, era um pai mais ausente, a mãe mais presente. A minha mãe, sim, acompanhou-me no juramento de bandeira e tem-me acompanhado nos meus progressos, mas essa ausência paterna até hoje ainda não conseguiu dar a volta. É um jogo que não. Que engraçado. Bom, mas vamos continuar a nossa conversa. Pertenceu, portanto, já contou, ao primeiro grupo de 80 mulheres a serem incorporadas na Armada. É verdade. Jurou bandeira em 1993. A 9 de fevereiro. Em 1995 ingressou no quadro permanente da Marinha e em 1998 iniciou os cursos de enfermagem. Sim. Fala-nos um pouco dessa longa fase, essa evolução. Nós ainda fizemos a recruta na Escola Alunos Marinheiros, portanto ainda havia a Escola Alunos Marinheiros. Eu acho que foi a última recruta em que tiveram 880 recrutas, portanto eram 800 homens e nós éramos 80 mulheres. Aquilo foi engraçado porque ninguém estava à espera de 80 mulheres e como é que nos fardávamos, pronto, fomos tirar as fardas, as medidas à Cordoaria ainda Nacional, foi uma recruta
E tanto quanto sei, ainda houve um problema com os sapatos. Os sapatos, lembro-me... Tenho a ideia do comandante Vítor Birne contar uma história dessas, dos sapatos. Portanto, nós tínhamos um fardamento fantástico com uns sapatos de salto médio e uns sapatos de salto alto. E depois lembraram-se que realmente nós também tínhamos que fazer a recruta e de marchar. E então lá vieram as botas um pouco mais tarde e colmatou-se essa dificuldade, mas foi porque a farda realmente foi desenhada muito bonita, mas depois faltava ali as botas. O acabamento, faltava as botas. Portanto, foi esta adaptabilidade, mas nós tentávamos sempre fazer tudo para que não fôssemos vistas como privilegiadas ou para não fazer a diferença. Tentar nos integrar, e também fomos muito bem recebidas. Portanto, na altura, o Sr. Comandante Birne, que nos recebeu, e nós tivemos sempre a disponibilidade da instituição para nós sermos bem integradas. Pronto, isso foi a recruta, o juramento de bandeira. Depois fiz o curso de marinheiros no grupo 1 de Escolas da Armada, e em abril de 1900... O grupo número 1 das Escolas da Armada ainda era em Vila Franca? Vila Franca, portanto também era logo ao lado, que também agora é uma unidade extinta, pronto, que era onde depois davam os cursos de formação de especialidade, que eu fui para abastecimento. Entretanto, destaquei para a direção de formação no Ministério da Marinha, em 1993. Diga? A nau de pedra. É verdade, é verdade. E, entretanto, foi-nos proporcionado, em abril de 1993, fazermos o primeiro embarque feminino no navio Crioula. E então nós fomos embarcar ao Porto, e então dividiram-nos em 40. E foi muito interessante, conseguimos fazer tudo o que havia para fazer no navio daquela classe, desde as fainas de mastros, faina geral. Portanto, lembro-me de haver camaradas que na altura diziam: mas eu só vejo água por todos os lados. A camarada neste momento até já nem está na Marinha. Portanto, aquilo foi para ver a nossa adaptação, e também correu bastante bem. Nessa altura, em 1993, também havia um Sr. Comandante Meli Sousa na direção de formação, que descobriu que eu nadava. E aí, pimba. E então, como o Centro de Educação Física da Armada pertencia à direção de formação, que era o Sr. Comandante Sarmento Coelho, ele dizia-me: MISEF, porque na altura nós éramos militares do sexo feminino. Depois, passados uns anos, passámos a ser MIFs. Deixámos de ser militares femininas, portanto perdemos o sexo. Passámos a ser militares femininas. E então ele dizia: MISEF, tens que ir nadar. E então convocaram-me para ir para a seleção de natação da Marinha, e eu lá fui. E realmente nadava e ganhava. Nadava. E durante 5 anos consecutivos, fazia estágio com o professor Catarino, lembro-me do seu engenheiro Trabuco e muitos outros. Pronto, éramos uma seleção de vários militares e representávamos a Marinha nas Forças Armadas. E lá ia eu, pronto, eu lembro-me, por exemplo, de um campeonato em Santa Margarida. Eu, por exemplo, ficava muito nervosa na primeira prova. A primeira prova para mim era... e a primeira vez eu que saltei para a água, eu fazia aos 50 metros crawl, costas e bruços. Então lembro-me perfeitamente, a primeira prova que fiz, paralisei no meio da piscina. E lembro do seu engenheiro Trabuco, na altura, ser muito solidário, e sentou-me lá e deu-me o seu casaco com o posto de capitão-tenente. E eu era, na altura, segundo marinheiro. E eu disse: bom, pior figura do que esta eu já não vou fazer. E então, nas próximas provas, ganhei as provas. Pronto. E a partir daí ganhei uma à vontade diferente. E acho que foi dos melhores tempos, a natação. Depois também participei em algumas provas já mistas de basquetebol, mas foi sempre mais na natação, que me envolvi. Mas depois... Na direção de formação. Depois há a enfermagem. Sim, antes da enfermagem ainda fui ao curso de promoção, do curso de formação de marinheiros, 9 meses novamente no grupo 1. Entrei para o quadro, fiquei algum tempo ali no gabinete de divulgação e informações da Marinha, que também foi muito gratificante.
Na altura a Marinha também se debatia, como agora, com falta de efetivos, então nós fazíamos várias digressões pelo país para as pessoas perceberem aquilo que nós fazíamos e quais são as probabilidades, e foi aí que eu concorri em enfermagem. Pronto, concorri ao curso de sargentos e enfermeiros, fiz a prova específica de biologia, já tinha entretanto terminado o 12º ano. As vagas nesse ano, porque o curso de enfermagem não teve logo aberto, mas entretanto abriram o curso de enfermagem, curso de escola naval, portanto isto tem várias etapas. Portanto, a Marinha foi-se adaptando e foi-nos abrindo todas as portas, que neste momento estão completamente abertas, mas na altura foi progressivo. Lembro que o primeiro curso de enfermagem ainda eram 10% de vagas para mulheres, e depois, já quando eu entrei, já era as vagas consoante a nota, e a antiguidade, que entra sempre. E pronto, em 1998 comecei o curso de enfermagem na Escola de Serviço de Saúde Militar, que era misto, portanto, juntamente com o Exército, Força Aérea e Cruz Vermelha também. Tínhamos GNR e alguns PSPs também. Fazíamos um curso conjunto. Cruz Vermelha, que ainda hoje está a dar cursos de enfermagem. É verdade. Eu sei, eu tenho lá uma neta. Bom, mas depois, bacharelato em enfermagem em 2001? Sim, depois apanhei. E a licenciatura em 2002? Porque foi a fase de transição em que os cursos de bacharel passaram à licenciatura, e então eu fiz logo o ano complementar de formação. Portanto, terminei os 3 anos e fiz o ano complementar de formação, portanto concluí logo a licenciatura. Os que tinham terminado antes foram novamente, depois, posteriormente, fazer o complemento de formação. Eu ainda fiz o ano complementar, portanto tive a sorte, e eu também tenho sido sempre afechada pela sorte, de fazer logo a licenciatura. A sorte também conta, claro, mas desde que as pessoas tenham capacidade, isso, não é? Façam por isso, a sorte acontece, acontece. Ter fé. Portanto, chegou a essa enfermeira especialista naval. Agora, passando um bocadinho para a parte familiar, é casada? Sim. Tem 3 filhos, que eu sei os nomes, é o Pedro, a Beatriz e o Ricardo, não é? É verdade. O Ricardo. Conseguiu aliar a vida familiar com a vida de embarque normal na Marinha, não é? Conciliou-a bem, e quais as missões de que guarda melhores recordações? E conseguiu conciliar a vida familiar com a vida de embarque de Marinha? Sim, portanto, eu terminei o curso nessa altura, fui colocada no Hospital da Marinha, entretanto, e quando nós terminávamos o curso de enfermagem, era suposto nós ir fazermos o tirocínio de embarque logo de seguida, e era por antiguidade. Só que na altura estava-se a fazer ainda a integração das mulheres nos navios da Armada, e portanto nem todos os navios estavam ainda preparados para receber as enfermeiras na altura. E portanto eu tive que fazer ali um compasso de espera. Portanto fui colocada no Hospital da Marinha, em que pertencia a vários serviços. Tentei, como sabia que ia embarcar, embora o curso fosse muito abrangente em termos de emergência médica e de urgência, para estarmos preparados para as missões a bordo, não é? Muitas vezes fazemos missões sem médico, outras vezes com médico, mas temos que estar preparados, porque somos os únicos elementos. E tive uma grande vontade de aprender, e então fui fazendo urgência fora, com autorização, e entretanto neste compasso de espera para embarcar, acabei por casar e ter o meu filho mais velho em 2005. Entretanto, em 2005 indigitaram-me para o primeiro navio, que era o Viana do Castelo, que ainda estava no estaleiro. Só que entretanto o navio Patrulha Oceânico Viana do Castelo teve ali um ligeiro atraso, e eu fui desindigitada desse navio. E eu pensei, eu que sempre disse que casaria-me aos 30 e teria 4 filhos, pensei, olha, se calhar está na altura de continuar e aproveitar. E então nasceu a Beatriz, 20 meses de diferença do meu mais velho. Entretanto, pronto, a Marinha indigitou-me para a fragata Álvares Cabral. Tinha a minha filha 14 meses. Na altura ainda amamentava a Beatriz, mas não achei que seria benéfico atrasar muito o embarque.
porque embora a Marinha tenha tudo regulamentado em termos da licença de maternidade e da amamentação, eu sempre pensei que a Beatriz, sendo um pouco mais pequena, ou o Pedro um bocadinho mais crescido, que não sentiriam tanto, porque a memória vem um bocadinho mais a partir dos 3 anos, e isso revelou-se depois com o meu filho mais velho. E tentámos nos organizar, e assim foi. Lá embarquei na aventura de ir para a Fragata Álvares Cabral, só que não tinha apoios, porque o meu sogro vive no Canadá, sogra infelizmente não conheci, porque faleceu com o meu marido muito novo, e os meus pais já na altura viviam no Alentejo. E portanto nós ficámos ali um bocadinho como é que nos íamos arranjar. E então pensámos, sendo eles pequeninos, em vez de estarem numa creche, arranjarmos alguém que pudesse ajudar o meu marido em casa, ficando a cuidar das crianças, e em vez de eles estarem, ficariam em casa. E então conseguimos arranjar uma senhora que ficou a ajudar o meu marido. O problema. Fizemos umas entrevistas e apareceram senhoras muito simpáticas, e eu escolhi uma senhora que tinha 60 anos na altura, porque ia estar algum tempo fora, e então para ajudar o meu marido. E foi, portanto, na Álvares Cabral. E foi na Álvares Cabral. Na Álvares Cabral em janeiro de 2008. Pois. Esse foi, digamos, o primeiro embarque. Foi o primeiro embarque como sargento na Álvares Cabral, e depois em 2009 na corveta Afonso Cerqueira. Todas elas tiveram missões muito empenhadas, portanto foi sempre muito tempo ausente. Eu sei que esse embarque no total foram 26 meses, eu tive na média 6 meses houve até não sei se foi nessa altura, mas houve umas idas suas aos Açores. Sim, na corveta. Na fragata fomos fazer aquele treino que é o OST, o treino intensivo em Inglaterra, para preparar o navio, o plano de treino operacional do navio, para o navio ir depois integrar, ia ser o navio-chefe da NATO, o SNMG-1. Portanto, tivemos que fazer aquele treino de 7 semanas em Inglaterra, muito intenso, em que a guarnição é treinada ao seu tem que ser, mesmo assim. E depois o navio integrou o SNMG-1 em Inglaterra. Depois, já na corveta Afonso Cerqueira, também fiz missões aos Açores. E lembro-me que a última missão que preparei já quando saí em 2010 foi para a catástrofe da Madeira. Da Madeira, do deslizamento das terras. Deslizamento das terras, foi preparar Afonso Cerqueira, que foi acompanhar a fragata Corte Real na altura, para dar apoio à população na Madeira. E aí está um exemplo bom da grande utilidade das Forças Armadas, que as pessoas já começaram a compreender. É verdade. Ora bem, em 2016 concluiu o curso de oficiais na Escola Naval. É verdade, não é? É verdade. E a partir daí teve experiências interessantes também, já como oficial. Pronto, agora a Escola Naval foi um marco importante. Desde que foi decidido a transição de categoria dos enfermeiros, ter ido à Escola Naval foi muito, senti-me muito bem com isso. Portanto, foi muito importante para mim. Sempre uma marca d'água. É uma marca, quer queiramos, quer não. É quase como conseguir, porque nós temos sempre expectativas, e se as expectativas são, portanto, para nós continuarmos a manter a esperança é sempre bom, e a Escola Naval foi muito importante. A partir da Escola Naval as responsabilidades também acresceram, não é? Portanto, passando eu pelas 3 categorias, sei qual é a diferença, e portanto, tendo de ir à Escola Naval, acresceu a responsabilidade, acresceu muita coisa, e tive um desafio ainda em terra, porque depois vem novamente o embarque, já como oficial, novo tirocínio, também no Hospital das Forças Armadas, que me deu muito agrado colaborar na construção do edifício da saúde mental no Hospital das Forças Armadas, sendo a área que eu gosto, que é a saúde mental. Já lá vamos falar disso, que é a vamos saúde explicar. Mental, mas o desafio mais importante que eu tive depois da Escola Naval foi efetivamente o navio, porque foram funções diferentes,
somos chamados, somos enfermeiros, a verdade é que não muda, somos prestadores de cuidados, mas o facto da categoria de sermos oficiais tem uma responsabilidade muda muito. Muda muito. E, portanto, foi uma nova adaptação. Toda a dinâmica da Câmara, viver a Câmara de Oficiais do navio, viver a dinâmica de... Que hoje é uma vida perfeitamente normal, numa Câmara de Oficiais, é tu cá, tu lá. É uma família. Foi um tabu que acabou. É uma família, portanto, em que se vive ali, portanto, quando se dá licenças, quando o navio chega a um porto e se dá licenças, as pessoas estão sempre com pressa para pôr o pé em terra, mas a verdade é que os oficiais do navio não são os primeiros a sair, porque os oficiais ainda ficam a preparar, a gerir, portanto, têm sempre uma série de coisas que têm que ser preparada e têm que ser mantida e que os chefes de serviço têm que manter e, portanto, eu senti essa responsabilidade que no outro embarque, mesmo como enfermeira, não é diferente. A pessoa sai e tal, e como oficial a pessoa tem que preparar e escrever umas coisas e tal. São os últimos sempre a sair. Tem que tudo, portanto, e se não se sair, portanto, tem que haver uma grande responsabilidade, um grande gosto, um grande amor, Muito bem. Ora bem, há bocadinho já falámos e verifiquei também pela história que já sabia que tens uma especialização em saúde mental e psiquiatria, formações complementares em mindfulness e meditação para a serenidade. Tem que me explicar isso não é fazer pensos. Não, então, pensos da alma. Explique lá porque é que tirou esse discurso e como é que isso é. A saúde mental surgiu porque naquele embarque que tive na fragata e na corvette eu preparei muito bem para a urgência, para as urgências ortopédicas, a fazer gessos, tudo que me podia aparecer de emergência médica eu estava preparada, mas não me preparei muito bem para a parte da saúde mental que é muito importante no navio. E portanto a dinâmica do navio, nós vivemos 24 sobre 24 horas juntos dentro do navio, muitas vezes por tiradas de 21 dias dentro do navio a navegar. Portanto, é tudo muito intenso e temos que gerir uma série de emoções entre todos, não é? Embora nós estejamos sempre alerta por aquele que está ao nosso lado, o enfermeiro a bordo tem muitos papéis. Psicólogo, capelão, a mãe, e então surgem muitas, os militares estão em missão, se algum familiar falece, não é? O militar não pode vir fazer o luto, ou se nascem filhos, há relações que terminam. Há muitos condicionalismos. Há relações que terminam e eu senti-me que não estava, que me faltava, tinha ali uma lacuna nesta parte da saúde mental e que muitas vezes, e levou-me a estudar a saúde mental e tirei a especialização de saúde mental e psiquiatria. E neste embarque, já como oficial, já planeei as coisas diferente, com planos de gestão de stress, escuta ativa. Eu consegui, que é uma coisa que acontece muito nos navios, é as pessoas entrarem em stress reativo e cansaço, e eu senti-me que consegui, portanto, acompanhar a guarnição e manter o seu equilíbrio, conhecendo-os na mesma, mas tendo ali um porto seguro para que, se eles necessitassem, eu estaria ali. Uma atuação perfeitamente de psicologia, não é? Pronto, é de saúde mental, não é psicólogo. Os psicólogos têm áreas muito distintas, mas tendo ali uma base da escuta ativa, da compreensão empática com as pessoas, conseguirmos pôr no lugar do outro e também um bocadinho a trabalhar ali para que as pessoas não entrem em stress continuado, para que entrem em ruptura. E, portanto, essa foi a necessidade. O mindfulness e a meditação para a serenidade vem agora mais já na idade adulta. Portanto, eu própria vivo muito o amanhã. O que é que eu vou fazer o amanhã? E dizem muito que as pessoas em depressão vivem o ontem e em ansiedade vivem o amanhã, não é? E então eu vivo muito o amanhã, do que é que me espera amanhã, o que é que eu vou fazer amanhã.
E eu própria vivia num stress. E nós acabamos por não viver o agora. E passam-nos tantas coisas ao lado, não é? Nós temos as janelas abertas e nós não nos fechamos e não nos centramos no agora e perdemos muita coisa do agora, porque estamos sempre a pensar, eu penso sempre no amanhã e outros pensam, porque é que eu não fiz aquilo e eu porque é que é que eu vou fazer? Que é que eu vou fazer e como é que eu vou... E, portanto, essas preocupações, eu comecei a sentir o meu corpo a somatizar estas preocupações, este stress. E depois com 3 filhos, não é? Porque entretanto o Ricardo nasceu em 2010, gerir isto tudo, trabalho, filhos, a parte operacional. Então eu tive necessidade e encontrei a serenidade através da meditação, embora eu tenha se sente muito ligada à igreja, da parte católica. Isto desde miúda? Desde miúda, pela minha madrinha de batismo, acompanhava-a sempre e até acabei por ser catequista e tudo, mas e rezar ao fim e ao cabo, quando nós rezamos, estamos a serenar no aqui e no agora. Portanto, mas através da meditação, que é uma coisa já milenar, eu consegui essa serenidade, consciência do que é que... consciência... E isso utilizou para si esse património de cultura, digamos, ou já ensina isso? Já, eu tenho feito, ainda não terminei, tenho feito várias formações. Na altura, antes de embarcar no Hospital das Forças Armadas, iria ter um hospital-dia em que nós também iríamos introduzir o relaxamento, uma série dessas terapias, mas que foi interrompido porque, pronto, a parte operacional sobrepõe-se. No entanto, sempre na minha vida, mesmo no navio, sempre que alguém me procurava, muitas vezes, através da meditação e do relaxamento, conseguia induzir individualmente aquele militar naqueles dar-lhe a calmia que ele não tem. E estar ali e ficarem, porque realmente só a forma como nós respiramos pode fazer a diferença na nossa vida. Portanto, muitas vezes nós até nos esquecemos de respirar. E, portanto, focar-nos na respiração vai-nos trazer um relaxamento, e o relaxamento traz-nos a consciência que muitas vezes nós andamos neste turbilhão, mas que não é... andamos fora do foco. E, portanto, para nos focarmos, mesmo, por exemplo, nos ataques de pânico, porque os ataques de pânico, muitas vezes só temos que a pessoa se foque na própria respiração para se esquecer os pensamentos, e se focar na respiração conseguimos controlar um ataque de pânico. E nós não paramos, portanto a nossa mente está sempre... E isso, portanto, ficou todo... Esse conhecimento ficou a ser utilizado na sua vida prática de marinha? Sim, eu julgo que isto ainda será uma área que eu ainda futuramente... Ainda tem que continuar, ainda vai continuar. Eu continuo a desenvolver, é muito interessante. Eu tenho visto na minha própria saúde, porque depois aí nos interregnos também, pronto, também já tenho 46 anos, vai aparecendo algumas, mesmo a nível reumatológico e de doenças autoimunes, e eu consigo neste momento estar equilibrada, estar funcional, porque a nossa mente comanda o nosso corpo, e se nós estivermos serenos, calmos, e tudo à nossa volta muda. Eu já estou calmo. Está-me a ajudar a fazer esta conversa, já me está a ajudar. Sim, senhora. Muito bem, mas apesar de tudo, depois disso, eu julgo que tinha aqui uma questão. Acho que as suas últimas missões embarcadas foram 2018 e 2019. Terminaram, portanto, em abril de 2020. 2020. E foram missões de que género? Foram missões muito desafiadoras, portanto, a guarnição foi buscar o novo navio da Armada, o NRP Setúbal, aos estaleiros de Viana do Castelo. São uns navios excelentes, que necessitam menos guarnição, portanto, são muito automatizados. Portanto, a guarnição são 45 pessoas, mas são navios que têm uma sustentabilidade incrível, portanto, eles podem estar 30 dias no mar sem necessitar, porque eu lembro-me de uma missão que fizemos de combate ao narcotráfico, em que tivemos 21 dias a navegar, e nós chegámos com quase 100% de água, portanto... Em que zona foi essa? Foi-nos ao Largo de Cabo Verde. Ao Largo de Cabo Verde. Portanto, foi uma missão desafiadora, que foi concluída com sucesso, em que se trouxe
isso não é segredo, foi dos órgãos de comunicação social, foi trazida a embarcação com as 6 pessoas. Eu, de vez em quando vejo, com muito gosto, aliás. Mas levei médico, pronto, são missões muito... Portanto, e estes navios estão muito bem preparados. Foi um desafio também erguer o navio, estruturalmente em termos de organização, de cada serviço, pronto, eu do serviço de saúde, porque temos que preparar a parte operacional em que não pode faltar nada, porque estes navios têm uma vertente não combatente, mas de apoio, como falou há pouco, humanitário, que depois tivemos também, por exemplo, no furacão Lourenço, nos Açores, estávamos em missão nos Açores. Também lá estavam. Também lá estavam, fomos imediatamente ativados, estávamos na Ilha Terceira e portanto temos que estar preparados, então fomos logo os primeiros a chegar e a dar apoio às infraestruturas que necessitavam, e tinham lá os mergulhadores e portanto até chegar a frota que vinha, a Alves Cabral e o navio Berrio, e portanto neste embarque tive missões bastante... Essas missões são missões complicadas. Também nos Açores também tivemos, portanto estas do narcotráfico são missões... para já são sigilosas, não é? Nós não podemos, claro. Portanto, lembro-me de ficarmos imensos dias sem contactar a minha família, porque não é mesmo possível, e faz parte, não é? E estas de apoio ao furacão senti-me muito bem com isso, porque é para isso que treinamos, é para isso que o navio está preparado, portanto o navio tem apoiar gente em aflição. Tem um porão de carga que dá para alojarmos, se for necessário, pessoas. Tem uma grande... a habitabilidade do navio é excelente. E, portanto, os navios estão mesmo preparados para podermos levar pessoas, cuidar, por isso é que os navios também fazem o Frontex e apoiam a parte do Mediterrâneo. Não fiz nenhuma dessas missões do Frontex. Mais, pronto, os Açores. E nos Açores, pronto, as buscas e salvamentos Muito bem. Ora, isso é uma vida épica, não é? Mas, atualmente, apesar de tudo, está como docente na Escola de Serviço de Saúde Militar. Pronto, a Escola do Serviço de Saúde Militar, entretanto, sofreu muitas alterações desde que tirei lá a licenciatura. Neste momento, a escola dá cursos de saúde ao nível mais da emergência médica, suporte básico de vida, os cursos de emergência médica para profissionais de alto risco e de profissionais de saúde de alto risco. Já não ministra licenciatura, nem bacharel. Em 3 de Abril surgiu esse desafio. Nunca tive nenhuma unidade ligada dentro da Marinha à formação. É um desafio que estou a abraçar neste momento, portanto também vou ter que fazer mais algumas formações na área da emergência e porque temos que ter a certificação. É um desafio, vamos ver, também a própria unidade também está um pouco em mudança, como disse. Pois está nas novas Forças Armadas. Mas abraço essa... E nessa expectativa, nessa sua ambição, o que é que espera no seu futuro na Armada? O que é que lhe vai acontecer? Como essa ânsia de pensar no amanhã, o que é que lhe vai acontecer? Eu tento-me focar agora um pouco mais na... O que é que lhe vai acontecer na Armada? Não sabe, não? Não, eu não... Não tem nenhuma bola de cristal? Não tenho nenhuma bola de cristal. Todas as missões que me forem acometidas, eu vou continuar a ser sempre... tentar ser o mais profissional possível, o que sempre tentei. Muitas vezes, claro que não conseguimos, não é? Mas abraçar os desafios que me vão sendo postos, fazer o melhor que sei. Futuramente essa área do mindfulness. Essa eu vai acho que essa será para quando entrar na reforma. E há alguma hipótese de reembarques ou já não? Neste momento já fiz, portanto era o tirocínio necessário, como eu ainda tenho idade para ser promovida a capitão-tenente, portanto tive que fazer este tirocínio
para se eventualmente tiver a oportunidade de ser promovida a capitão-tenente, tem que ter, é um dos critérios e, portanto, foi por isso que embarquei. Mas com 46 anos, neste momento já... Mas já tem as horas necessárias de embarque? Horas foi sempre... porque os navios hoje em dia estão muito empenhados, portanto, são muito precisos e temos a frota a ser à espera de novos navios. Muito bem, então estamos aqui a conversar com uma... espero e desejo que seja oficial superior da Armada. Não é uma ambição, é lógica, não é? Para uma pessoa que tem uma carreira dessas na Marinha, é muito natural que isso venha a acontecer, com toda a naturalidade. Não é? Com tranquilidade, eu acho que com a fé que vou tendo, eu acho que as coisas vão surgindo naturalmente, vão acontecendo. E se tiver que acontecer, eu acho que estará pronta para isso. Nós trabalhamos para isso, mas também acho que também há um fator o tal fator. Os astros alinhados. O tal fator. Esse fator é importante. O fator da sorte é importante. É importante. Portanto, se tiver que ser, será. Mas não é isso que pronto, é claro que é um motivo. Fazendo a vida normal, enfim, e se nada acontecer em contrário, tudo leva a crer que daqui a uns tempos poderemos conversar outra vez, se eu ainda for vivo, não é? Mas conversar outra vez já com outra. Muito bem, isto foi um prazer, mas eu agora tenho aqui uma pergunta fantástica para algum dos seus filhos pensa ir para as Forças Armadas ou para a Marinha em especial? Os meus filhos, pronto, eu não posso, eles sabem perfeitamente, eles estão habituados ao contrário da minha infância. Como eu conheci o meu marido na Escola de Serviço de Saúde Militar e ele é do Exército, também é enfermeiro, eles estão habituados em casa a ver... A falar com tropas. O pai do Exército e a mãe da Marinha. O pai e a mãe fazem a mesma coisa, portanto existe igualdade e veem muitas vezes a farda. Eu não tento... Coisa que o seu pai nunca viu. Essa verdade, essa ficou marcada. Conversa para eu me perceber desse aspecto importante, que estava arrumado, mas que agora surgiu, é verdade. Portanto, eu não tento influenciar, eu acho que a Beatriz e o Ricardo estão no Colégio Militar, o Pedro já esteve, eu não tento influenciar, se eles for uma opção deles, eu acho que eles têm aptidões para isso, portanto são saudáveis, isso tudo, e são inteligentes, mas eu acho que eles são livres. Deixá-los decidir por eles, não é? Sim, é normal que vendo agora em tem casa... as imagens de casa, não é? Embora do último embarque, já com outra formação na área da saúde, eu tentei que os meus filhos percebessem que o facto da mãe estar ausente no navio era por um motivo importante, portanto, e eles perceberem que a minha ausência não se dava só porque está a trabalhar e está fora, mas sim porque é importante a Marinha e as Forças Armadas, e é importante ajudarmos as populações que tiveram que tiveram um furacão. Essa é uma noção importante. Para eles sentirem um pouco de orgulho, ou seja, eu estou sem a minha mãe em casa. E a necessidade que existe das Forças Armadas e o papel das Forças Armadas. Aliás, há bocadinho falámos disso, não é? Durante muitos anos, do meu tempo e do tempo do comandante Vítor Birne também, ele também passou por isso, ele sabe bem disso também. Houve uma difícil identificação da sociedade civil com as Forças Armadas. As Forças Armadas, muitos amigos até diziam, para que é que isso serve? Isto é o extremo, não é? Para que é que isso serve? Não é? É não saber nada, é não perceber nada da vida. Hoje já não é assim, apesar de tudo. É muito necessário. Eu fiz sempre questão, quando demos apoio às Ilhas das Flores e do Corvo, mostrar as fotografias aos meus filhos dos bens essenciais que nós levamos àquelas pessoas nas ilhas, para eles perceberem que é importante. Portanto, o trabalho, a mãe está ausente, mas a Marinha está a fazer um papel importante e, portanto, era necessário eu estar ali também para que se cumprisse a missão. Porque eu própria senti-me bem de poder ajudar e fazer. Portanto, isso faz parte do sentido de quem serve Portugal na Marinha. Ser militar. Sim. E foi realmente uma conversa muito amável, muito simpática. Acho que quando esta nossa conversa aparecer no blog, muita gente vai ver a conversa e vai ouvir
e vai-se convencer ainda mais, os que ainda não estarão convencidos, a convencer ainda mais da grande utilidade e da democracia que existe no domínio das Forças Armadas. As Forças Armadas são essenciais para qualquer país, não é só o nosso, para qualquer país. Nós temos um respeito grande pela vida militar. Hoje, a Marinha é um dos ramos que nós apreciamos porque pertencemos à área, mas os outros ramos são igualmente notáveis e desempenham missões fantásticas. Queria agradecer-lhe, making short, queria agradecer-lhe muito a disponibilidade para estar aqui connosco nesta conversa tão amável, tão simpática, e eu, olho, para encerrar, fiquei a conhecer uma mulher militar. Muito obrigado. Está bem?